Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de leitura obrigatória. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Mayombe, uma obra do Pepe Tela. E fez a inscrição no canal? Nós já estamos no finalzinho do ano, já as provas estão aí, não perca tempo, porque ainda estamos colocando vídeos aqui para vocês, então façam a sua inscrição e não esqueçam de dar um like no nosso vídeo, certo? Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos conversar sobre uma obra muito interessante de um autor que não é brasileiro. Pepe Tela é o nome de um autor angolano, então nós temos aqui hoje uma obra de um autor que não é brasileiro e que também não é português, porque nós estamos acostumados, no percurso do colégio, a estudar literatura brasileira e literatura portuguesa. A literatura africana, de modo geral, ela não entra muito no nosso estudo. Porém, é interessante perceber que os vestibulares, eles cobram dos alunos algumas leituras que fogem um pouco desse tradicional, desse percurso tradicional do colégio. Por que, professora, uma coisa dessa? Por que eu tenho que ler um autor africano? Pois é, acontece que durante o período de colonização, Portugal esteve no Brasil durante muitos séculos e também esteve em alguns países africanos. Então, nós todos somos falantes da língua portuguesa. Nós nos chamamos de lusofalantes, Então, o que acontece é que o vestibular ele cobra de nós, leitores e candidatos, a leitura dessa obra literária que é lusófona, ou seja, todas elas são produzidas em língua portuguesa. É claro, o português falado no Brasil, o português falado em Portugal, o português falado nesses países da África que foram colonizados também por Portugal, são diferentes? Sim, tem ali suas particularidades e tal, alguns sotaques um pouco diferentes e etc. Porém, nós temos uma origem mais ou menos semelhante, então é englobado como um todo, Essa literatura ela vai ser vista como um todo, por isso nós estudamos autores africanos, certo? Então essa obra aqui é cobrada pela FUVEST e vamos dar uma olhada no que acontece aqui neste romance. Hoje nós temos aqui um romance. Bom, essa obra foi lançada em 1980, Mas ela foi escrita entre os anos de 1970 e 1971. Por que é importante saber disso? Porque se nós olharmos para o ano de lançamento da obra, o ano de publicação, não faz muito sentido com o contexto da história, O enredo não combina muito com esse período, com esse momento de lançamento. Porém, quando nós temos a ideia, temos a noção de que a obra foi escrita, foi construída entre 1970 e 1971, faz muito mais sentido. Então, é sobre isso que nós vamos conversar, sobre essa obra deste autor. A Pepe Tela é um apelido, dentro de um dialeto de Angola, que significa pestana, É a mesma coisa do sobrenome dele, ele é Arthur Pestana, então Pepe Tela dá na mesma, Sendo assim, então, quem foi Pepe Tela, Ele foi um rapaz, um homem, que lutou ao lado do MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação de Angola, para a independência do seu país. Então, o Pepe Tela, ele esteve ao lado de um movimento, lutando por uma causa que na ocasião era justamente a independência. Então ele esteve ali participando da luta que aconteceu para que Angola ficasse finalmente independente de Portugal, certo? Por que isso é relevante? Justamente porque a nossa história ela vai falar sobre a independência de Angola, sobre esse processo, Então faz sentido a questão das datas e também essa informação a respeito do seu autor, certo? E o que significa Mayombe exatamente, Olha só, Mayombe é uma região de floresta. Vamos pensar, no Brasil, nós temos a floresta amazônica. Ela é apenas brasileira? Não, ela não é só brasileira. Floresta amazônica, ela está presente no território brasileiro, em mais de um estado inclusive. Ela está presente em países vizinhos, por quê? Porque é uma região natural. Então não tem como a gente delimitar que essa região natural vá acontecer
dentro de um único território. Não, os territórios recortados, digamos assim, eles surgiram depois que a floresta já estava lá. E com Mayombe acontece a mesma coisa. É uma floresta que está localizada em Angola, na República do Congo, na República Democrática do Congo e no Gabão. Então é realmente um trecho extenso, né, de área verde e é justamente o momento em que os guerrilheiros do MPLA vão para essa floresta que a narrativa vai abordar, por isso Mayombe, né? Então nós temos aí uma narrativa de guerra que acontece dentro de uma floresta, mas que essa floresta ela tem todo um papel ali, né? É o espaço em que eles não estão na cidade. Então todas as coisas acontecem mais ou menos em consonância com essa questão natural desse ambiente natural, tá certo? Bom, já sabemos então que é Mayombe, que é o nome da obra, já sabemos de onde vem Pepetela, quem ele foi, né? Qual é a importância dele e entendemos também que o Pepetela ele busca nessa experiência que teve motivos, digamos assim, conteúdo material para compor a sua obra, para compor Mayombe, né? Então a experiência pessoal dele fez com que isso acontecesse. A questão que fica é, então nós estamos lidando com uma obra autobiográfica? Não, de jeito nenhum. O que nós temos é uma história de ficção, com nomes fictícios, mas que traz consigo justamente essa experiência que tanto Pepetela viveu quanto observou, né? Então ele está meio que reconstruindo esse episódio de Angola, certo? Então não é autobiográfico, tá? É um romance que tem talvez uma semelhança muito maior com a reportagem do que exatamente com a autobiografia, mas é um romance, tá? Bom, a independência de Angola acontece em 10 de novembro de 1975. Pessoal, vamos pensar aqui comigo, olha só. O Brasil também passou por esse processo de independência, nós também éramos colônia, deixamos de ser colônia, hoje somos um país independente, mas isso aconteceu quando mesmo? Exatamente, né? Um pouquinho antes do início do romantismo no Brasil. Então, nós ficamos independentes em 1822, e isso já faz bastante tempo, concordam? E quando nós olhamos para Angola, eles ficaram independentes já no ano de 1975, né? Nós já estávamos nos aproximando do final do século XX, já estávamos quase no século XXI, quando Angola finalmente conseguiu se tornar livre da colônia, né? Então, é um processo de independência, se nós olharmos em relação ao nosso, bastante tardio, né? E envolveu uma luta armada. Então, não existia apenas o MPLA atuando em prol da independência de Angola, né? Este movimento popular de libertação de Angola, inclusive, ele tinha como apoiadores os partidos comunistas do mundo, né? Então, a antiga União Soviética apoiava, o Partido Comunista de Portugal apoiava, então era um movimento cuja ideologia era, sim, de esquerda, certo? Enquanto FNLA, que é a Frente Nacional de Libertação de Angola, trazia consigo uma ideologia capitalista e também o apoio, né, de países capitalistas, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Acontece, pessoal, que este grupo aqui, ele não é exatamente alvo de grande atenção dentro da obra, não. Este grupo aqui é que é o foco. Nós estamos falando dos integrantes do MPLA atuando dentro desse movimento e buscando a independência de Angola pelos caminhos que eles entendiam que eram corretos, certo? Então, coloquei este aqui para vocês, para que vocês tenham uma ideia de que esse processo de independência, ao contrário do nosso, que não aconteceu derivado de nenhuma batalha, de nenhuma guerra, de nenhum conflito, né? Foi um processo teoricamente tranquilo. Angola tem uma situação bem diferente, né? Eles têm justamente essa
divisão ali dentro do país, em movimentos diferentes que buscam uma coisa igual, né? E, enfim, nós vamos perceber que isso vai dar um problema ainda, tá? Mas então é só para que vocês tenham ideia a respeito dessa espécie de fragmentação, se assim pode se dizer, em busca da independência. Acontece o seguinte, queridos, a partir de 1975, Angola fica livre da colônia. Então, Angola não é mais colônia de Portugal. Porém, a partir de então, há início no território angolano a guerra civil. Então, eles conseguiram a independência. Na sequência, teve início uma guerra entre eles que durou até 2002. Imaginem vocês que nós estamos aqui gozando da nossa liberdade da colônia e sem nenhum conflito para consegui-la e sem nenhum conflito após, né? Já desde 1822, então isso já faz aí bastante tempo, né? Já estamos indo quase para 200 anos de independência, né? 1822, 1922, 2022. Estamos quase nisso. E eles até 2002 estavam em guerra civil e não conseguiram gozar até então da liberdade plena, né? Dessa independência de fato, de organizar as coisas dentro do seu país para que Angola se constituísse, enfim, como uma nação liberta, né? Como uma nação independente. Então, vejam vocês, nós temos um país cuja formação não é única, cuja formação é tribal. Então, quando os colonizadores europeus chegaram ali no continente africano, eles entenderam que cada um ficaria com mais uma parte, mais ou menos assim, né? E assim, tribos foram sendo divididas ou foram sendo agrupadas em um mesmo território, não necessariamente tribos amigas. Então, nós temos aí várias circunstâncias que deixam esse cenário um pouco mais complexo do que aconteceu por aqui, por exemplo. Então, toda essa diferença, essa pluralidade cultural e ideológica existente em Angola fez com que houvesse uma luta em busca da independência e essa luta se reverteu, infelizmente, em uma guerra civil que durou aí bastante tempo, mas que acabou, ainda bem. E aí, meus queridos, então fica pra gente uma visão como? Nossa, mas esse país quase não teve sossego, esse país ele tá custando a se estabelecer como um país, né? Então tem tudo isso que já vem de lá de trás e a nossa narrativa aborda justamente essas questões, certo? Pensando exatamente na obra, o que nós temos? Olha só, é um romance que está dividido em 5 capítulos mais o epílogo. Então, o que a gente tem? O primeiro capítulo, a missão. Segundo, a base. Terceiro, Ondina. O quarto, a Surucucu. E o quinto, a Amoreira. Então, mais ou menos o que acontece nessa obra. Então, assim, quando nós pensamos nos acontecimentos, é possível organizá-los de maneira cronológica. Então, primeiro acontece uma coisa para depois acontecer outra e outra e outra e assim por diante. Mas, basicamente, o que nós temos? Os guerrilheiros se instalando na floresta do Mayombe, né, para encarar essa missão de combater os Tugas, que era o nome dado aos portugueses, que pertenciam ao exército ou não, né? Os Tugas eram, então, os colonizadores. Então, aqui, né, eles estão chegando na floresta, estão tentando se estabelecer ali para aceitar essa missão de tentar combater os Tugas e também tentar combater a exploração que acontecia dentro da floresta. E essa exploração ela era feita justamente por angolanos. Então, pessoas ali daquela terra estavam desmatando a terra, estavam aproveitando para extrair dali riquezas em nome dos portugueses, né? Então, eles trabalhavam para os portugueses. E aí Portugal levava tudo embora. Então, a ideia também era essa, de conseguir trazer um pouco mais de conscientização em torno das ações, né? Daquilo que você pratica. No capítulo A Base, fala-se sobre
a instalação de fato, né, a construção da base do movimento dentro da floresta do Mayombe e ali como que as coisas vão acontecendo nessa dinâmica selvagem, né, porque eles estão no meio da selva. E também algumas estratégias que eles vão montando, né, para acabar combatendo e tal. Ondina é a única personagem feminina do livro e ela tem um capítulo com o nome dela. Ela é uma figura muito importante dentro da obra, porém, mesmo tendo um capítulo com o seu nome, ela não é uma figura que ganha muito destaque dentro da obra. Então, parece que o que eu estou dizendo se contradiz, mas na verdade não. Por quê? Nós, leitores, enquanto estamos lendo a obra, percebemos o tamanho da Ondina, percebemos assim, a importância que ela tem dentro daquela narrativa. Mas, dentro do processo de construção do texto, ela não tem muito espaço, ela não tem muita voz, ela não tem uma posição igual a dos homens, por exemplo. Ela não tem. Então, isso é um fator muito interessante porque é uma personagem grande que tem uma atuação propriamente dita um tanto pequena, um tanto curta, né? Mas, enfim, acontece que existe uma pessoa que é encarregada, né, que é a responsável por mandar alimento para a base. E essa pessoa, ela não manda muito alimento, manda muito pouco, na verdade. E eles vão acabar passando necessidade, eles vão passar fome. E aí, existe toda uma dinâmica envolvendo a busca dessa pessoa, né? Mas onde está essa pessoa responsável? Por que fez isso e tal? E aí, quando essa pessoa que no caso cadê? André, aqui. André é o responsável por enviar comida. E aí, quando entram em contato com ele, quando conseguem chegar até ele, ele está com quem? Com a Ondina. Mas a Ondina, ela na verdade é noiva do comissário. Então nós temos aí uma situação de adultério. E esse capítulo ele envolve muito essa questão do relacionamento amoroso, da visão que se tem a respeito da traição e etc. Então trata um pouco mais dessas relações interpessoais, né? Ondina é uma professora. Então a gente tem aí uma situação bastante constrangedora para alguns personagens e um tanto complicada para ela, mas que acaba se revertendo em algo interessante, né? Porque ela acabou traindo o noivo e ela anunciou que partiria para que essa vergonha, né, essa desonra não ficasse ressoando ali naquele espaço. E aí o ex-noivo disse que não, tudo bem, ela pode ficar, não precisa ir embora. E ele vai aprender a lidar com tudo isso, né? Então é muito interessante perceber a complexidade das relações humanas também, não só do relacionamento amoroso, mas das relações humanas em si, nesse capítulo intitulado Ondina. A Surucucu é um capítulo em que eles estão se preparando para um ataque e nesse meio do caminho surge uma cobra, que é a chamada Surucucu. E aí, com medo dessa cobra, enfim, né, para que ela não atacasse as pessoas que estavam ali, um dos integrantes acabou atirando na cobra. E aí, a partir disso, entendeu-se que estava acontecendo um contra-ataque dos Tugas e que era preciso se organizar e tal. E até que se esclarece que, na verdade, nada tinha acontecido, era só a presença de uma cobra que tinha ameaçado as pessoas que estavam ali nas redondezas, né, perto dela, e que acabaram atirando por conta desse medo, desse receio, enfim. Então, a Surucucu é um episódio interessante que ele dura quase... A confusão dura quase o episódio todo, né? Então eles estão ali tentando descobrir qual seria a estratégia dos Tugas, o que eles têm que fazer para combater, quando na verdade era a presença de uma cobra que causou uma reação e nada mais que isso. A Amoreira, como eles estão programando um ataque ali, né? Eles vão realizar esse ataque, mas o comandante, ele acaba sendo ferido e tal.
Então ele é uma das pessoas mais importantes ali do movimento. Então, ele vai passar por esse processo de morte. E aí ele começa a fazer algumas reflexões, a pensar algumas coisas. E a figura da amoreira surge para ele como algo que ele começa a pensar, né? Ele começa a pensar no movimento como um tronco de amoreira e que é preciso estar forte, é preciso estar junto, mas que tem raízes diferentes, que correm para lados diferentes e tal. Então, ele vai construindo, na verdade, uma metáfora, né? E aí, a amoreira vai acabar sendo essa significação. Quem leu o conto Amor deve se lembrar de determinado momento, a Ana está sentada no jardim botânico e quando ela olha para o lado e observa também uma árvore de tronco grande e tal, ela começa a perceber uma grande metáfora ali. Então, não é novo trazer esse tipo de construção, mas é válido, né? É literário e faz sentido. Então, essa é a ideia ali, né? Aí, no epílogo, a gente tem algumas reflexões, né? A respeito do movimento, a respeito de tudo que aconteceu, das perdas e tal. Então, é como se fosse uma espécie de memorial, assim, né? Então, a gente tem essa discussão final. Bom, quando nós pensamos, então, para a obra, nós temos alguns nomes que são importantes em relação aos personagens. São vários personagens, são vários nomes, inclusive tribais, são nomes que a gente às vezes até tem dificuldade de pronunciar, mas que estão ali e são importantes. Então, a gente tem o Sem Medo, que é também comandante, nós temos o Comissário, que é um dos líderes do MPLA, o Teoria, né, que é quem acaba ensinando as coisas, e é interessante porque assim, dentro desse movimento, os guerrilheiros eles precisavam entender o que estava acontecendo. Então a figura do professor era uma figura muito importante. Não adianta você simplesmente encabeçar uma vontade, entender uma estratégia e colocar a cara para lutar. Você precisa entender por que você está lutando. Você precisa entender o que você quer. Então a figura do professor dentro desse movimento é interessante nesse sentido. Ele vai explicando, né, para os guerrilheiros o que está acontecendo e por que eles estão ali, por que é importante lutar por isso, como as coisas funcionam. Então, o Teoria ele tinha essa função, que era mais ou menos uma função semelhante à do Pepetela, quando esteve atuando pelo MPLA. Então, é uma posição bastante semelhante, tá? A Ondina, que é uma mulher que ela acaba causando um abalo nas estruturas do movimento, mas ela também acaba promovendo uma evolução, né, para as pessoas envolvidas ali naquele relacionamento e, enfim, né, então é uma figura que acaba sendo ao mesmo tempo um elo e também um fator de separação. Então é uma figura bastante complexa. O André, que era o responsável por enviar os mantimentos, né, para a base no Mayombe, Mundo Novo, Lutamos, entre outros, que são alguns guerrilheiros que têm ali a sua história sendo contada e que vão, então, dar vida, dar corpo para esse movimento, certo? Então, entre outros aí, tá bom? Em relação à narração, o que nós temos? E, cara, é importantíssimo a gente prestar atenção na narração porque é um fator diferencial da obra, né? Então, nós temos a presença de um narrador onisciente. Então, nós temos esse narrador que ele é em terceira pessoa, ele está localizado fora dessa narrativa, ele conta tudo o que ele sabe, inclusive, ele tem o poder de entrar na mente das personagens e exteriorizar uma porção de coisas, né? Então, a gente conta com a presença desse narrador. O tempo todo, todinho? Não. E aí a gente tem uma coisa interessante, porque, vez ou outra, durante os capítulos, esse narrador onisciente, ele troca de lugar, né? Ele sai e deixa o espaço dele para algum dos personagens. Então, a gente tem esses narradores personagens, que são esses narradores em primeira pessoa, também contando a história do ponto de vista deles, que é um ponto de vista diferente entre eles, né? Cada um vem de um lugar, tem uma história, então eles vão enxergando essa luta pela independência de uma maneira diferente.
o que é bastante interessante, né? Então, o que a gente tem nessa obra Mayombe? Aquilo que chamamos de polifonia. Polifonia é quando nós temos mais de uma voz que conta uma história. Então, a gente tem o narrador onisciente e temos os narradores personagens que vão trocando de lugar, né? Que vão se alternando para contar essa história pra gente. Então, trata-se de um romance polifônico. Olha só que interessante, né? Polifônico. E aí, meus queridos? A gente fica assim, né? Tá, uma loucura, a gente tá acompanhando uma guerra com estratégia de guerra, com conflitos dentro desse movimento, são vários os conflitos, inclusive por conta de um relacionamento amoroso, de uma situação que envolve, né, essa questão. E qual é a conclusão a que a gente chega com tudo isso? É uma conclusão muito, talvez muito tranquila e um tanto óbvia para algumas pessoas, né? Nós estamos falando de um movimento que luta pela independência de Angola, assim como já existe outro movimento que também luta. Então a gente já começa a pensar a obra com fragmentações. Quando a gente olha para o texto narrativo, né, quando a gente olha para Mayombe, nós percebemos muito claramente a presença de diferentes pontos de vista. Nós temos integrantes do MPLA que são de povos específicos, que trazem consigo a sua cultura específica daquele povo. Nós temos aí pessoas que são filhas de africanos com portugueses, então que acaba não sendo nenhuma coisa nem outra. E aí, tudo isso traz diferenças dentro da luta, né? Então, nós percebemos que existe um todo que é composto por partes em busca de um ideal. Ou seja, todos querem a independência, mas acaba que eles querem a sua maneira. Acaba que nós temos várias raízes que buscam um tronco só, que formam um tronco só. Por quê? Porque o grito de todos era em prol da independência, mas cada um à sua maneira. Então, é interessante pensar que dentro de uma luta grande, de uma luta com um propósito, não necessariamente nós temos uma unidade, todos pensam, enxergam da mesma maneira. Não é assim, né? É uma luta diversa que vai, né, desembocar em um bem comum, mas que traz ali as suas particularidades, os seus conflitos, as suas rusgas, os seus conciliamentos. Então, é interessante nesse sentido. É uma obra que vai mostrar pra gente essa multiplicidade, né, que é o continente africano, que é Angola em si, e que foi essa luta em busca da independência. Lembrem-se, a obra foi escrita entre 70 e 71, Angola ficou independente em 75, a partir de então entrou em guerra civil. Então, o momento em que a obra foi escrita, nós não tínhamos ideia dessa guerra civil, né, que aconteceria isso. Então, quando a obra foi lançada, Angola já estava em guerra, mas quando foi produzida não se tinha essa noção. Mas as diferenças, a fragmentação fica sim muito, muito evidente. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa análise de Mayombe e eu espero vocês para logo, logo conversarmos sobre mais uma obra da leitura obrigatória dos vestibulares, tá certo? Um beijo para vocês e até mais! Quer receber mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.